Boa noite a todos. Estive em São Paulo hoje, comemorando antecipadamente o dia do nosso Exército. E ali, né, o que está nas mídias aí foi o que eu falei sobre a imprensa. A imprensa é importante, ninguém duvida disso. As mídias sociais também são importantes. E eu falei para a imprensa ali, né, que pese alguns percalços entre nós, nós devemos nos entender para que a chama da democracia não se apague. Ou melhor, a imprensa funcionando, mesmo alguns percalços, ela é importante para que seja mantida a chama da democracia. É aquela velha história, né? É aquela velha história. É melhor uma imprensa, às vezes, capengando do que sem ter imprensa. Certo? Então, logicamente, da minha parte, quero sim conversar com a imprensa. E a gente diz, né, que o que é importante para o outro lado, pro lado de lá, é que temos boas imagens, boas escritas nos jornais, bons áudios, bons vídeos, verdadeiros acima de tudo, que nós podemos juntos, né, botar o Brasil no local que ele merece agindo dessa maneira. Então, a imprensa brasileira, estamos juntos aí, pode ter certeza que esse namoro, esse braço estendido aqui, estará sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos aí e felicidades. Parece que foi revogado o próprio ministro Alexandre Moraes, né? Revogou aquela ação dele aquele inquérito, né, que foi aberto para investigar as pessoas que porventura estivessem fazendo fake news, e também aquela matéria na revista Cruzoé sobre o presidente do Supremo. Se for verdade isso, parece que é verdade. Parabéns aí ao Alexandre Moraes. Vamos lá, uma matéria que agitou muito a imprensa aí essa semana, a questão do passaporte diplomático. Levei pancada até não querer mais, né? E citava ali da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo e esposa. Realmente eu renovei sim, autorizei, né, para que o Itamaraty renovasse o passaporte diplomático para o Edir Macedo e sua esposa. Apanhei até não querer mais. Agora deixa bem claro, foi concedido inicialmente o passaporte para ele lá no governo Lula, lá atrás. Foi renovado no governo Lula de novo, e depois no Dilma, daí, expirando o prazo do meu governo, nós autorizamos a renovação, e será mantida, do que depender de mim, a renovação desse passaporte para ele e a sua esposa. E ponto final. Eu entendo, né, que está enquadrado nas normas do Itamaraty as exceções, e a exceção é muito bem-vinda nesse caso em si. Teve uma ação, uma liminar, pedindo para cancelar isso aí. Logicamente haverá recurso por parte do interessado, com toda certeza, e vai ganhar essa ação. É demagogia pura e simples. Agora deixar bem claro, quem mais recebeu o passaporte diplomático no meio dos cristãos, dos evangélicos, seja o que for, tá certo? Recebeu também da Igreja Internacional da Graça de Deus, 2 pessoas receberam, não vou citar o nome aqui que não é o caso, 2 pessoas, geralmente quando 2 o marido e esposa. A Assembleia de Deus também recebeu 2, começou no governo Dilma, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus também recebeu no governo Dilma, e da minha parte será renovado também, havendo o requerimento nesse sentido. E também a Igreja Católica, né? Recebeu 3 passaportes diplomáticos. Você pode ver que o número é reduzido, não é uma festa isso aí, é para quem realmente precisa, para quem viaja o mundo todo, porque tem certos benefícios que ajudam na vida deles a andar pelo mundo. Evita fila de aeroportos, muitas vezes, facilita o despacho de bagagens, e em alguns países é dispensado o visto. Está explicado? Então, visto Edir Macedo, esposa, continua com o visto aqui. Outro assunto rápido aqui. O meu filho Eduardo está na Hungria. Foi recebido por Viktor Orbán, premier, e tratando de vários assuntos. Entre eles, né, como é que um país que tinha uma economia fechada partiu para uma economia aberta. Então está fazendo o papel dele como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Continua, né, não é de agora, viajando pelo mundo, ele gosta de fazer isso aí. E boa sorte a ele, tenho certeza que bons frutos colheremos também dessa viagem à Hungria. Eu pretendo sim viajar para aquela região aí no segundo semestre, Hungria, Polônia, né, para a gente aprofundar nossos laços
de amizade, bem como, obviamente, comerciais. Vamos lá. Notícia da imprensa ainda. Queda de 25% dos assassinatos do Brasil nos 2 primeiros meses desse ano, levando em conta os 2 meses do ano passado. Bem, causa disso, eu não vou falar aqui que pode me questionar. Eu não sou comentarista, eu não sou jornalista, né? Então os números falam por si. Tive uma live essa semana que está chegando a 2 milhões de alcance, só na minha página, que falamos sobre lideranças indígenas, o que eles querem. Deixo bem claro que em 92, eu, deputado recém-eleito, trabalhei contra a forma como foi demarcada a reserva Yanomami, uma área 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para aproximadamente 9 mil índios. É um pequeno espaço de terra, né? Se é que pode chamar pequeno, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, 2 vezes o tamanho do Estado de Israel, onde você encontra no subsolo ali toda uma tabela periódica, uma área riquíssima, e fica conflagrada por questão indigenista e questão ambiental. Estamos buscando solução para isso. Por quê? Os índios querem se integrar à sociedade. Os índios querem deixar de ser escravizados por ONGs e por alguns, uma minoria de políticos e espertalhões aqui no Brasil. Eu abri as portas, contato direto comigo. O que eu puder fazer por decreto, farei. Não sendo possível, manda um projeto de lei para a Câmara dos Deputados ou manda uma proposta de emenda à Constituição. O que é quase um consenso entre nós, que é aquela historinha que a esquerda sempre pregava, né? Que o índio tem que viver como se fosse um ser pré-histórico dentro da sua reserva, não cola mais. Bato contra isso desde 92, quando o governo Collor começou essa verdadeira indústria das demarcações de terras indígenas. Vale lembrar que no final do governo Sarney, o ministro do Exército era o senhor Leônidas Pires Gonçalves, e a política de demarcação de terras indígenas em vigor naquela época era por ilhas. Bem, logicamente, quem está lá de fora olha para dentro do Brasil, né, tem uma visão nossa, que vocês sabem qual que é, em grande parte, e outra, em grande parte, mudando essa forma de nos ver lá de fora para dentro. E no primeiro momento, obviamente, começou a se demarcar grande quantidade de terras indígenas. Qual o objetivo? Como a ONU vem trabalhando há algum tempo, pela autodeterminação dos povos indígenas, tornar essas grandes áreas novos países. Bem, em sendo novos países, eles vão fazer relações comerciais com esse país. E, obviamente, a questão mineral está em primeiro lugar. Estamos mudando isso aí, eu acho que conseguimos o ponto de inflexão para tudo isso. Não podemos nos curvar a alguns países, né, mais desenvolvidos do que nós queremos destruir a Amazônia. Não, nós queremos garantir, mostrar que a Amazônia é nossa e aquelas riquezas que existem lá, não só minerais, como biodiversidade, elas sejam exploradas de forma racional para o bem-estar dos nossos povos e, em especial, para os povos indígenas. Essa foi a intenção da live, tanto quanto grande, quase 1 hora, né? Mas deu uma repercussão muito boa. E as lideranças indígenas, cada um colocou ali o seu posicionamento, como os palecios em Mato Grosso, que plantam soja, entre outras coisas, que foram multados pelo IBAMA em 120 milhões de reais. Já sabe o que a gente vai fazer com essa multa, né? O pessoal do IBAMA, alguns teimam, porque a gente não pode mudar todo mundo, é concursado, e quem tem essa filosofia, esse método de trabalhar, não vai fazer parte do nosso governo. Agora, é um órgão, IBAMA, muito mais aparelhado que o próprio Ministério da Educação. E nós estamos mudando gente, nova filosofia, o fiscal, ele tem que ser... Quando um fazendeiro, por exemplo, recebe um fiscal, tem que ter o prazer de receber o fiscal. Agora, até há pouco tempo, era um pavor, chegava com multa. Alguns poucos, a minoria, aquela multa desse tamanho, ir lá para um cantinho, para bater um papo com o dono da terra. Isso mudou. Então, a gente resolvido.